Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar então sobre um pouco pela busca verdadeira do fim último, tá? Esse é um tema bem particular e muito bom, né, para se tratar, porque tem muita coisa legal, tem muita história legal para contar sobre esse assunto que definitivamente é muito bom, é muito bom. E é um tema muito importante, porque a gente está falando sobre a gente estava falando sobre paixões desordenadas e agora a gente vai entrar no âmbito um pouco mais dos vícios, das virtudes, da contemplação do fim último. E a gente tem que entender de onde é que parte esse pressuposto de que existem sábios, existiram pessoas, né? Existem e existiram sábios que se preocupavam, né? Com o verdadeiro fim último do homem, né? E é curioso ver que nesse assunto, muita gente às vezes pensa que talvez, né? Esse assunto começou lá com São Tomás de Aquino, com os padres e tudo mais. Mas é bem curioso ver que esse assunto, né, essa preocupação, ela já era válida desde a Grécia Antiga, né? Essa preocupação com o fim último vem desde a Grécia Antiga, até mesmo um pouco antes de Sócrates, né, com os pré-socráticos, os filósofos da natureza, como também chamam, né? Os próprios filósofos pré-socráticos, por exemplo, eles tentavam explicar a origem do logos a partir dos elementos da natureza. Então você vê, por exemplo, Tales de Mileto usando a água, né, o elemento da água para tentar explicar a origem do logos, né? Você vê, por exemplo, se eu não me engano, Anaximandro, né? Você vê também Demócrito falando sobre isso, sobre aquilo, Leucipo, né? Falando, por exemplo, sobre átomos, né? Então, assim, a descoberta do átomo começou lá na Grécia Antiga, né? A gente está falando de uma civilização que, com base na ética, tentava buscar as origens, né, de muitas explicações no mundo, né, para tentar se situar e buscar a melhor maneira de se viver. Né? A gente vê então, por exemplo, os filósofos pré-socráticos com a preocupação da origem do logos e para explicar a origem desse logos e assim como é que a gente pode viver bem, como é que a gente pode viver em harmonia, né, com a natureza e então conseguir viver uma boa vida. A gente vai ver também, por exemplo, um Sócrates, né, em Platão, também muitas outras é, boas preocupações, mas principalmente, claro, né, no possível maior filósofo de todos os tempos, Aristóteles, ainda mais no Ética Nicômaco, se eu não me engano, que ele vai destrinchar muito isso, ele vai falar, por exemplo, sobre na ética ele fala, por exemplo, a arte do bem viver, que consiste no meio termo entre a virtude, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou um pouco antes, sobre o homem mais virtuoso, ele vai viver num meio termo entre a coragem, né, e a covardia. Né? Ele não vai ser corajoso demais para ser presunçoso, mas ele também não vai ser corajoso de menos para ser um covarde de fato. Né? Ele vai ser corajoso na medida certa, para as razões certas, usando a reta razão. Tá? Então, assim, o Aristóteles também já se preocupava com esse fato do fim último do homem, e depois a gente também vai conseguir ver uma praxis moral muito interessante nos filósofos helenistas, também ainda na Grécia Antiga. E esse é um assunto que eu gosto muito, porque os filósofos helenistas foram um assunto que eu gostei muito de estudar quando eu ainda estava na escola. Eu achava brilhante, né, ver como, por exemplo, o Zenão, o fundador da escola, por exemplo, estoica, quem aqui nunca já ouviu falar no estoicismo, né? Tem muitas coisas realmente bacanas no estoicismo que a gente pode sim utilizar, né? Se eu não me engano, Eclesiastes que fala, né? Observe tudo, mas retê o que tem de bom, né? Posso estar enganado, né? Mas o próprio Zenão, né? Faz parte da escola helenística ali e eles se preocupavam, né? No helenismo ali, no período helenista, eles se preocupavam muito com uma arte do bem viver. Eles tentavam explicar por meio de qual é o melhor jeito que a gente pode viver aqui. E aí a gente vai ver, por exemplo, o surgimento de Zenão, a gente vai ver, por exemplo, Diógenes, que era um cínico, né? Não nesse sentido comum da palavra de hoje, que infelizmente perdeu seu significado, né? Parece que uma pessoa insensível e tudo mais. Mas os cínicos, ele, com o Diógenes ainda mais, ele olhava para as pessoas e pensava assim: todas essas pessoas se preocupam com a luxúria, com o mercado, com as coisas do futuro, e tudo isso não importa, porque do pó a gente veio e do pó a gente vai voltar. Então, era um abandono de tudo na vida, né? Sob certo aspecto, esse abandono é muito interessante, porque é um desprezo a si mesmo, né?
mas ele não é um desprezo a si mesmo, como a gente pode ver observar no cristianismo, né, de fato, que é algo muito positivo, mas ainda assim é uma praxis moral, um jeito de se agir, né, pensando no fim último do homem, que até mesmo o próprio Diógenes, se eu não me engano, né, influenciou Zenão para fundar o estoicismo, né? Depois a gente vê também os epicuristas, né, que falavam sobre o prazer nas coisas, mas como eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, eu não vou conseguir me abarcar aqui muito nesse assunto, mas posso estar profundamente enganado, mas se eu não me engano, os epicuristas falavam sobre o mal supremo é o sofrimento e o bem supremo é o prazer. E aí aqui eu fico na dúvida se o bem supremo, que é o prazer, era um prazer equilibrado ou era uma busca desenfreada pelo prazer. E aí a gente tem, né, dois dilemas diferentes, né? Bem, então assim, essa busca, né, pelo fim último do homem, ela já começa desde a Grécia Antiga, muito curioso ver, né? É algo muito falado desde muito sempre. E a gente vai ter que começar a pensar ainda mais em como é que a gente pode abarcar isso, né, na humanidade, porque desde sempre houve essa preocupação com o mundo, né? E não é à toa, né, que eles se preocupavam tanto com essa arte do bem viver, com a contemplação do fim último, que depois de muito tempo, né, essa preocupação ainda continuou sendo válida. Por quê? Porque depois de tanto tempo, surge o quê? Surge o declínio de Roma. É óbvio, surge todas as civilizações, todos os impérios e tudo mais. O cristianismo, então, começa uma ascensão de verdade, né? Depois de Cristo, obviamente, né? Então, assim, antes de Cristo, Grécia Antiga, depois de Cristo, começa, então, o declínio de Roma depois de um tempo, e surge a ascensão do cristianismo, e aí a gente vê outras coisas acontecendo. Por exemplo, no século IV, no século III, né, no século V, a gente pode observar, por exemplo, os padres do deserto, né? O Evagrio Pontico é um grande exemplo, João Cassiano também, São João Clímaco, né? E todos eles, infelizmente, eles são mais conhecidos na cultura oriental do que na ocidental, uma pena, uma lástima mesmo, né? Mas o próprio Evagrio Pontico, por exemplo, um grande padre do deserto, né, do século IV, ele observa que com o declínio de Roma e a ascensão do cristianismo, né, o verdadeiro fim último do homem, ele estava começando a ficar um pouco maçante, por assim dizer, né? Porque eles perceberam que os homens já não estavam mais conseguindo ser mártires, né? E todo mundo queria viver a vida para Cristo. Todo mundo queria viver a vida para Cristo naquele momento. E aí que então surgem os padres do deserto. Por que padres do deserto? Porque eles se preocupavam tanto com o fim último e observam então essa ascensão do cristianismo, mas esse declínio um pouco, né? Querer se aproximar mais de Deus e querer imitar a vida de Cristo. É esse o contexto dos padres do deserto, né? Que é uma vida imitando a Cristo, contemplando os fins últimos, buscando a arte da sabedoria do bem viver. Que então os padres do deserto, eles são monges que se retiram no deserto para austeras disciplinas, austeras mortificações, austeras penitências, para começar a viver uma vida com um anseio de imitar a vida de Cristo. Né? Então, assim, os padres do deserto, né, eles já se preocupavam também com a contemplação e o fim último. Olha só. Né? Então, assim, Grécia Antiga, né, antes de Cristo, depois de Cristo, século IV. Século IV. E aí o contexto dos padres do deserto. Né? Então, assim, a gente vê como eh, essa preocupação com o verdadeiro fim último já é muito longe, né? Desde muito cedo na civilização, essa preocupação é muito válida, realmente tem um anseio muito grande, né? E tudo isso, né? Tudo isso é, virou de um grande exemplo para muitas pessoas, porque com esse anseio de imitar a vida de Cristo, eles vão se retirar ao deserto para se dedicar ao estudo aprofundado e intenso da Sagrada Escritura. Tá? E aqui a gente tem uma grande diferença, porque com Tales de Mileto, com os Sócrates, com os pré-socráticos, né, com os pós-socráticos, né, os helenistas propriamente, como a gente falou, os estoicos, os epicuristas, né, os cínicos, né, a gente vê uma preocupação com o fim último, mas muito baseada no paganismo, na cultura pagã da Grécia Antiga, né? E também, por exemplo, nos astros, na natureza e entre outros pensamentos. E não convém falar aqui que a gente
acha isso ridículo, não, pelo contrário, né? Pelo contrário, são homens que enxergaram o gol, mas bateram na trave. Essa é a verdade. São homens, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, são homens que enxergaram o gol, mas bateram na trave, né? Uma pena que não puderam, talvez, serem contemporâneos do cristianismo, né? Ou pelo menos adotarem de verdade o cristianismo, né? Essa é a maior verdade, né? Bem, então eles se preocupavam agora, os padres do deserto, com o estudo intenso das Sagradas Escrituras para aperfeiçoarem a própria alma, estudando a alma nas Sagradas Escrituras, né? E aí eles vão perceber um grande problema, que é o seguinte, que é o problema do novo inimigo do homem, né? Porque naquele contexto, como eu falei, o cristianismo estava em ascensão, a Roma estava em declínio, e surgia um novo inimigo do homem, que era a capacidade dos homens já não se mais martirizarem. Os homens estavam querendo virarem mártires, eles estavam com esse anseio de viver uma vida, né, imitando a Cristo, né? Alguns, por exemplo, imitam a Cristo, por exemplo, talvez em matrimônio, outros imitam, né, se retirando ao deserto. Esse aqui é o caso, o melhor caso, que são dos padres do deserto. Eles se retiram lá para estudarem as Sagradas Escrituras. E nesse estudo aprofundado, né, eles começam a perceber, por exemplo, inimigos. Os inimigos agora, eles são o quê? É aquilo que a gente agora vai chamar de pecados capitais, né? Então, esses pecados capitais que a gente vai se abordar, né? A gente vai abordar os pecados capitais mais para frente, a gente vai falar deles, né? A gente vai abordar cada um deles, a gente vai tentar dar uma solução prática, a gente vai falar como é que a gente pode combatê-los, né? E, enfim, eles se preocupam tanto, né, com esse estudo aprofundado das Sagradas Escrituras, com o tempo de oração, com o anseio de imitar a vida de Cristo também no deserto. Lembrando que Cristo, logo após se batizar, ele vai ao deserto, né? Cristo, logo após se batizar, vai ao deserto, fica 40 dias, né, em intensa purificação, né, para se unir mais com o Pai. Então, os padres do deserto, vendo isso também, o fazem, eles buscam realmente, de fato, imitar a vida de Cristo e estudando tudo aquilo, eles percebem então o novo inimigo do homem, que são os pecados capitais. Não vou me aprofundar nos pecados capitais neste vídeo, tá? Vai ser matéria para os próximos vídeos, certo? Mas eu acho que esse vídeo surgiu de muita introdução, porque esse assunto do fim último é algo excelente, né? É algo excelente e que a gente tem que ter muito em mente, porque os padres do deserto, né, os filósofos que vieram depois, como por exemplo São Tomás de Aquino, eles também se preocupam com o fim último do homem. Então a gente pode ver e observar que esse assunto do fim último do homem, ele já vem antes. Por quê? Porque o homem olha para o mundo e sente uma nostalgia vindo do absoluto, que é uma saudade de casa, né? O homem observa o mundo ao seu redor, né? Os pré-socráticos observam o mundo ao seu redor, o logos ao seu redor, tentam explicar a origem do logos, porque eles sentem uma saudade do absoluto, eles sentem uma nostalgia de casa, né? E é depois, justamente depois de Cristo, que os padres do deserto conseguem, com esse estudo aprofundado das Sagradas Escrituras, entenderem, né, com esse anseio de imitar a vida de Cristo, um fim último verdadeiro, né? E é por isso que os padres do deserto, né, e todos os outros filósofos, por exemplo, da patrística, até mesmo da escolástica, né, mas principalmente da patrística que a gente está falando, eles têm algo de fundamental para ensinar para a gente que essa importância do fim último do homem, ela não é algo à toa. Deus deixou no homem uma marca, né? Deixou no homem uma marca depois da queda, e o homem, ele observa o mundo ao seu redor desde sempre e fala: eu tenho saudade de casa, eu não sei onde é que eu estou, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas me parece que eu não sou desse mundo. É como Joseph Pieper fala no Virtudes Fundamentales, né, no Virtudes Fundamentais. O homem é um peregrino do absoluto. A gente vagueia por esse mundo, mas esse mundo aqui não é nossa casa, né? Então, eu fico por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.